E já estamos recebendo aqui o professor Paulo Penteado, ele que é o novo chefe do Núcleo Regional de Educação aqui do litoral do estado. E veio para falar justamente sobre essa notícia, né, que causou até muita polêmica no Paraná e que também ocasionou a greve dos professores, liderada pela PP Sindicato, a lei agora 22006/2024, que cria o programa Parceiro da Escola e permite a implantação em 204 unidades elegíveis da rede estadual. Foi aprovado por ampla maioria na Assembleia Legislativa após discussões nas duas últimas semanas, né, e tivemos aí também a invasão da Assembleia, tivemos greve, enfim. E o projeto foi aprovado em votação virtual. O programa da Secretaria tem a finalidade de melhorar a gestão administrativa e de infraestrutura de escolas estaduais mediante parceria com empresas especializadas em gestão educacional. Mas para falar um pouquinho mais e explicar o projeto, até porque muitas pessoas não têm o conhecimento e ainda muitas dúvidas surgiram, né? O professor vai ser demitido, o salário vai diminuir, aluno vai ter que pagar para estudar. O professor Paulo vem como liderança da educação aqui no litoral para explicar um pouco mais sobre esse projeto. Bom dia, professor, obrigado por receber o nosso convite e aceitar. Bem-vindo ao Núcleo. Quero que o senhor explique um pouco mais sobre esse projeto, né? Se essa questão de preocupação ela realmente tem que existir ou não, se é um projeto realmente que vem apenas para melhorar a qualidade do ensino na rede estadual. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Quero agradecer o convite, agradecer o espaço. Nós sabemos do alcance que vocês têm e que a comunidade toda, como um todo, ela passa a receber essas informações que auxiliam nas tomadas de decisão. Agradeço a receptividade de todas as escolas, toda a comunidade do litoral, todas as lideranças da região. O projeto Parceiro da Escola, ele é um projeto que não surgiu esse ano, é um projeto que já estava em vigor no ano anterior. Nós temos hoje no estado do Paraná 2 unidades escolares na região de Curitiba, e que funcionam neste modelo. Qual que é o objetivo do projeto? O governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação, sempre busca projetos para melhorar o funcionamento das escolas e o atendimento aos estudantes da rede de ensino público do estadual do Paraná. O objetivo é a qualidade educacional. O objetivo primeiro do projeto é um auxílio à direção da escola. Hoje, fazem 3 meses que eu saí de uma direção da escola para assumir a chefia do Núcleo Regional de Educação. E uma grande dificuldade que nós enfrentamos hoje, principalmente na questão de infraestrutura e na questão de logística. Existe toda uma morosidade que é necessária dentro do serviço público, principalmente na questão de prestação de contas, nós estamos falando de impostos. Então, tudo isso demanda uma série de tempo, documentação, que tira o diretor das unidades escolares do foco principal, às vezes, que é a parte pedagógica, e nós acabamos refém do serviço burocrático administrativo. O projeto Parceiro da Escola, ele vem para agir especificamente nessa área que é a área administrativa, burocrática e financeira. Mas falta dinheiro para as escolas. Hoje, inclusive ontem, estava percorrendo algumas escolas do litoral, todos os municípios e praticamente 80% das escolas estão recebendo investimentos, que é um grande questionamento hoje. Mas por que esse dinheiro já não é destinado às escolas? Hoje, cerca de 80% das escolas estão passando por obras ou recebendo emendas, o programa Escola Mais Bonita, 50, 100 mil reais, reforma. Aqui nós temos projeto de ampliação em Paranaguá, nós temos projeto de construção de escolas novas em Paranaguá. Então o dinheiro ele já tem chegado até a escola. A questão é otimizar o gasto, otimizar o uso e ter um pessoal especializado para cuidar exatamente dessa área de gestão de recurso financeiro, a aplicação, melhoria da aplicação desse recurso financeiro e que o diretor pedagógico, que é da Secretaria da Educação, tenha tempo e suporte, porque quando você investe na infraestrutura, você dá suporte para que o pedagógico aconteça. Quando você tem uma sala de aula mais organizada, quando você não tem goteira na escola, quando você não tem um alambrado que pode colocar em risco a segurança, acidente, tudo isso leva com que o professor consiga trabalhar, que o aluno esteja em um ambiente de qualidade para aprender. Então, o objetivo é gestão administrativa financeira, uma empresa parceira que está trabalhando junto com a parte pedagógica, que fica a mando e a cuidado da Secretaria de Estado da Educação através de um professor da rede estadual de ensino.
financeiramente no salário do professor, não interfere em nada. Professores não serão demitidos, alunos não vão ter que pagar mensalidade. São as principais dúvidas que surgiram nos últimos dias, quando esse projeto ele começou a tramitar na Assembleia e foi aprovado, mesmo depois da invasão, foi aprovado em votação virtual, enfim. Essas são as principais dúvidas. Então, nada disso que o pessoal estava achando que ia acontecer, vai acontecer. Não, você abordou 2 pontos importantes, que inclusive são premissas aí garantidas pela Constituição. O ensino público, ele é um ensino universalizado. Hoje, no litoral, nós temos aí uma demanda muito grande de trabalho em relação a trazer o estudante para a escola. E isso, aproveite esse momento também para os pais, com essa frequência escolar, a rotina escolar. Por que é importante o estudante estar na escola? O estudante na escola, tudo começa com o estudante estando na escola. O estudante precisa ir até a escola. Estando na escola, ele precisa encontrar um professor. Encontrando o professor, ele precisa receber uma aula de qualidade para ter um processo de ensino que aconteça, que vai trabalhar aí na questão futura dele, seja para a universidade, para o mercado de trabalho ou uma preparação para o convívio em sociedade. Esse ensino, esse acesso à escola, que foi uma grande busca, conquista hoje, que já está quase efetivado a nível de Brasil, que nós chamamos de acesso e permanência, o ir e permanecer, é uma garantia constitucional. O ensino público é uma garantia constitucional. O acesso, o livre acesso a todos é uma garantia constitucional. Então, se falar hoje em cobrar mensalidade numa escola pública, eu como diretor, todos que trabalham em escola, nós sabemos, nós não podemos cobrar R$1 no estudante na escola. Vai fazer um evento na escola. Se tem uma ação voluntária através da APMF, que é a Associação de Pais, Mestres, Professores e Funcionários, é uma contribuição voluntária, é uma ação voluntária que acontece por parte da comunidade. Exigir R$1, tinha hábitos, por exemplo, nós tínhamos antes, por exemplo, pedir folha de sulfite. Nas escolas faziam isso. Olha, contribui com uma folha de sulfite. Olha, contribua com uma ação para a escola, é uma contribuição. Hoje diminuiu muito isso, porque o cobrar R$1 na escola hoje é ilegal. Então, quando a gente fala em cobrar mensalidade numa escola pública, é algo que a Constituição barra. Tanto é que o projeto em si, a essência do projeto, foi discutida, como se colocou nas 2 últimas semanas, e ela foi até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legalidade do projeto, porque ele não fere a Constituição. Colocar dentro do projeto que o estudante seria obrigado a cobrar, passaria a ter que pagar uma mensalidade, e isso seria barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque isso a Constituição garante, que a educação é um direito universal. Tanto é que nós temos hoje, acabei de citar aqui, a construção de novas escolas. No litoral, nós temos construção de novas escolas em regiões meio inóspitas ainda, em algumas regiões de comunidades tradicionais, porque eles têm o direito de ser atendido por uma escola pública. Isso é uma garantia. Então, quando nós falamos em uma possibilidade de cobrar mensalidade no estudante, a Constituição Federal, ela barra isso. Então, isso é algo que hoje é impensável. Nós temos hoje uma briga para que o estudante esteja na escola e as condições. Programa Pé de Meia do governo federal, qual que é o objetivo? É auxiliar que o estudante esteja na escola, que ele diminua o ritmo de trabalho dele, ajuda familiar. Então, o governo federal, o governo do estado do Paraná, existem programas também. Hoje foi criado mais um conselho tutelar aqui no município de Paranaguá, já com essa luta que o estudante esteja na escola. Para ele estar na escola, nós não podemos criar barreiras. A mensalidade seria uma barreira para ele estar na escola e vai contra a universalização do ensino público no Paraná ou no Brasil. Um outro ponto é a questão salarial. O projeto garante hoje que o professor, na mesma escola, nós temos hoje 2 vínculos, que é o vínculo do professor QPM, do quadro próprio do magistério, que é o professor concursado. E nós temos o professor contratado a nível temporário, que é o chamado professor PSS. Na escola parceira, continua 2 vínculos, mas continua o professor QPM, que é o professor contratado por concurso público, concursado, e o contrato muda do processo seletivo simplificado para o CLT, que é o carteira assinada, que é um regime que nós estamos mais acostumados aí a nível de sociedade. Qual a perca salarial? Nenhuma. Existe essa garantia do governo do estado do Paraná, e cito também, podem consultar, as 2 escolas onde já funciona o programa, elas estão totalmente abertas. Os professores trabalham lá, os diretores trabalham lá, eles se colocaram à disposição de conversar sobre o programa, de mostrar como funciona na prática, e que não houve perca salarial nenhuma, e o projeto garante isso.
Isso seria algo a ser questionado. Por que na mesma instituição de ensino? Porque na mesma rede estadual tem um professor que ganha um valor, tem um professor que ganha outro, trabalhando em salas de aulas paralelas. Então não há perca salarial, na verdade há ganho, porque no processo seletivo simplificado não há garantias trabalhistas em sentido de fundo de garantias, por exemplo. O CLT passa a ter fundo de garantia. Então, na verdade, há ganho e não perca salarial de forma alguma. São 7h53, professor Paulo. Eu queria tirar algumas dúvidas que talvez não, com certeza sejam dúvidas de quem está ouvindo. Falando na prática agora. Sim. O governo do estado, através da Secretaria de Educação, é que contrataria essas empresas, é isso? Isso, contrato no sentido como se fosse licitação. Uma licitação, uma empresa vai cuidar de cada escola. Isso. Depende do número de escolas. Hoje, quando nós falamos em uma escola, 2 escolas com um programa, é uma coisa. Vamos pensar no sentido... São 200 escolas agora ampliando. Que podem passar pela consulta. Vamos supor que dessas 204 escolas, uma escola só aceite o programa. Tá. Então, é um processo de contratação de uma empresa parceira para uma escola. Agora, quando nós falamos em obra, hoje nós temos 300 milhões de reais em reformas acontecendo pelo Estado. São atas de grandes licitações. Hoje, na escola, já existe um processo de parte do serviço, por exemplo, de limpeza, merenda, ele já passou por uma terceirização. Então, existem, como é um processo maior, então são atas de contratação, lotes. Entendi. Então, quando a gente fala de grande número de escolas, aí vai depender do número de escolas. Se for uma escola, é um modelo de contratação. Se for 10 escolas, outro modelo. Se for 100 escolas, é um outro modelo, para otimizar todo esse processo. Uma outra dúvida, aí seriam basicamente 2 gestões, a pedagógica e a parte administrativa financeira, é isso? Isso, são 2 que precisam caminhar junto. Hoje, por exemplo... eu conheci essas 2 escolas que já estão em funcionamento ano passado, então eu fui lá, conversei com os diretores. Nas últimas dias, por exemplo, eu liguei para os diretores que trabalham lá, conversei com alguns professores, e eu vi, e esse ano mais uma vez me disseram como funciona a prática. Tanto a gestão administrativa quanto a gestão pedagógica, é como nós estamos aqui, um ao lado do outro, quem faz as solicitações é o gestor pedagógico. Olha, nós precisamos de... Uma das escolas que eu conversei, nós estamos com falta de funcionário, precisamos de mais uma pedagoga, porque os alunos estão faltando demais, nós precisamos de alguém só para cuidar. Então a empresa contratou mais uma pedagoga. Os alunos reclamando, por exemplo, do gosto do achocolatado. Então a empresa foi, porque tem nutricionista na escola, passa a ter. A empresa foi e trocou a marca do achocolatado, porque as crianças precisavam de uma reforma no banheiro. Então tudo parte da solicitação do gestor pedagógico. Eu preciso disso para as aulas funcionarem melhor. Na questão da parte administrativa, por exemplo, atestado, falta, o professor atrasou, faltou, fica a cargo de quem abonar a falta, ou punir, do gestor pedagógico ou do administrativo? Dos 2. Por quê? Porque nós sai o processo seletivo simplificado e entra o CLT. O professor que é contratado, QPM, por exemplo, no meu caso, eu sou um professor concursado, então eu respondo direto para a Secretaria de Estado da Educação. Então, quem faz essa ligação, eu não tenho ligação com a empresa. Entendi. Então, o gestor pedagógico que trata toda a parte administrativa comigo. Quando for o contratado... Quando for o CLT, aí é a empresa. Com a empresa. Toda a política trabalhista, lei trabalhista federal, normal. E a norma interna da empresa. O senhor falou a questão de licitação, processo licitatório para contratar essas empresas, né? O senhor falou que se for uma escola apenas é um processo, 10 outros, 100 outro. O governo vai pagar para essas empresas pagam? Como que vai funcionar, professor? Existe hoje um termo que na educação o pessoal questiona muito, então a gente... Para administrar a escola, eu tô falando. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero... Participar. Eu quero, por exemplo, tocar uma escola. Eu vou pagar, eu recebo... Tá, existem os 2... Modelos. Como? Modelos? Isso, dois modelos não, porque a empresa não paga, né? Quando o parceiro entra na escola, é que você usou um termo, agora me fugiu, eu ia falar sobre o termo. Quando o parceiro entra na escola, lembrei, existe hoje um termo usado na sociedade que é o custo aluno. Quando a gente usa o termo custo na educação, estudante não é custo, é um termo técnico, custo aluno, que a gente chamaria de investimento. Hoje, em média, o custo aluno, investimento por aluno é de R$800.
E isso eu participei mês. R$800 Hoje o mês. governo tem um custo aluno, investimento, educação, R$800 estudante, médio estadual, que varia de escola para escola. Se você pega uma educação, por exemplo, um colégio de educação do campo, um colégio profissional, são fazendas. Então, o investimento aluno, às vezes, chega a R$3.000 mensais. Por causa do maquinário, a gente usa o termo investimento para não falar o custo aluno. Então, esse custo aluno, que é a média atual, que é o que entra já no projeto. Então, hoje, o governo já investe esse valor, que já está na lei orçamentária do ano seguinte. Então, não tem acréscimo de R$1 na lei orçamentária. O plano, os valores lá que a Constituição coloca, que é de 30% de investimento na educação, continua 25%, o governo já chegou a 33%, ele continua sendo o mesmo. Então, não há acréscimo de R$1 para que as empresas parceiras auxiliem nesse processo administrativo. Então, esse valor é o cálculo a ser repassado para a empresa. R$800, que é o custo aluno. O mesmo que hoje já é executado. Não tem aumento nenhum. Certo. O objetivo é que a gestão pedagógica fique livre, que esse valor, ao chegar na escola, ao chegar através da empresa, que tem uma expertise educacional, não é qualquer empresa. É uma empresa que tenha comprovadamente experiência, expertise na área da educação, que já trabalha com educação. É importante, né? Isso. E esse valor de 800 não chega até a empresa. Porque como o governo do estado ele continua tendo ali um gasto com o pessoal, que é o QPM, o gasto do pessoal da secretaria, que é o QFEB, os investimentos do governo, eles são abatidos desse valor. Então não é que como parte do valor, R$800 para a escola funcionar por aluno. Esse é o teto, vamos colocar assim, que seria o teto. Mas desse valor é descontado aquilo que o governo ainda vai continuar injetando na escola, porque parte da folha de pagamento ainda é dele, porque eu estarei lá, eu sou concursado, o pessoal da secretaria. Então esses R$800 seria o valor base, com base no que já é gasto hoje, mas que teria os descontos a partir daquilo que o governo já continuará executando. O projeto já foi aprovado, professor. Já existe uma previsão para essas consultas começarem nos colégios do Paraná? Outubro, acho. Isso, a partir de... Esse ano é um ano atípico. Eleições, nós temos eleições municipais, então tudo que acontece no estado tem um calendário. Sim. Quando perguntam, mas por que votar tão rápido esse projeto? Primeiro que é um projeto que já existia. Então não foi um debate feito em 2 semanas. Como eu disse, eu procurei conhecer e eu visitei a escola ano passado, sem saber da ampliação para este ano. Então, não é algo que surgiu do dia para a noite. Então, teve, sim, mais de um ano para debate sobre o projeto e que foi ampliado, fomentado agora nas últimas 2 semanas. Mas por que, então, não ter mais tempo para debater a lei? Nós temos um ano eleitoral e precisa existir um planejamento, documentação, consulta às empresas, contato com as empresas que têm interesse, porque o governo também busca qualidade nessas empresas que vão prestar esse serviço. Então, não é de um dia para outro lançar um processo de licitação e receber qualquer empresa. E aí nós temos um período eleitoral, que vai barrar muita coisa. Depois do período eleitoral, após a lei ser aprovada agora, nós entramos num outro processo, que é o de consulta à comunidade. Nessa consulta à comunidade, essas 204 escolas que estão juntas aí, que nesse primeiro momento estão passíveis aí de participar do programa, elas não estão no programa. A comunidade será consultada sobre o aceite ou não do programa Parceiro Escola, que a previsão é após as eleições municipais, após outubro a dezembro essa consulta. Professor, uma dúvida aqui, em relação aos colégios cívico-militar, muda ou não? Não, o colégio cívico-militar ele não entra no Parceiro da Escola, porque ele já tem um modelo de gestão. Entendi. E aí é interessante, e o governador sempre fala sobre os modelos que existem no Paraná. Sim. Nós temos hoje educação no campo, nós temos hoje colégio de educação profissional, nós temos colégio agrícola, uma particularidade do litoral, nós temos as escolas de ilha, nós temos o cívico-militar, nós temos a educação em tempo integral, nós temos o parceiro na escola. Então são modelos, dentro da pedagogia a gente preza muito sobre isso, sobre os modelos da educação. E o pai, quando ele decide, ele tem essa opção. No mesmo município tem o integral, tem o cívico-militar, nós temos o parceiro da escola, nós temos educação profissional, nós temos educação no campo, educação de ilha. Ele tem a opção de colocar matricular o filho. Sim. Bacana, acho então, que deu para... O militar não muda. Não muda, ele continua, a ideia é ampliar, mas existe aí um ajuste para ampliação, que é a questão orçamentária, que é a consulta à comunidade. Nós temos escola hoje, o cívico militar é o que mais tem pedido hoje no estado do Paraná.
Nós temos alguns modelos de implementação do integral, ampliação do integral Jornada Única, que é um programa federal, que inclusive os municipais estão entrando agora no integral, no Jornada Única. Mas o cívico-militar é o que o governo do estado mais recebe pedido por parte das direções para entrar no cívico-militar. O senhor falou que são 204 escolas que poderão participar desse novo modelo, é isso, né? Isso. Aqui em Paranaguá... Aqui em Paranaguá nós temos uma, que é o Colégio Regina. Regina de Melo. Isso. Lá Jardim Santos Dumont, né? Isso. Jardim Santos Dumont. Isso, nós temos, então a comunidade vai ser chamada. Entendi. Serão reuniões, esclarecimentos com a comunidade, como nós temos feito aqui, por parte dos professores, lógico, que estão na escola. Então, a partir de hoje, já foi feito o debate, está sendo feito o debate desde semana passada, mas os professores, direção, equipe pedagógica já estão em conversa com a comunidade neste momento, e essa conversa vai até o segundo semestre, quando a comunidade vai ser consultada sobre aceite ou não do programa. Teve algum critério, professor, para escolher o Regina, ou foi iniciativa do governo, do núcleo, do próprio colégio, interesse? Existem critérios. Neste momento, as escolas algumas escolas no estado do Paraná, não aconteceu aqui, elas manifestaram interesse. Entendi. Mas a partir dali aprovada, as 204 escolas já foram citadas, então ninguém entra mais. No caso dos critérios para entrarem, existe o critério estrutura física, certo. Existe o critério rendimento escolar, o critério IDEB, o critério contexto geral da escola. Então, existem aquelas escolas que nós chamamos de ponto de atenção, que são as escolas que carecem, não por inatividade da equipe gestora, do grupo de professores, porque se você não tem uma escola com estrutura, como que o pessoal pode trabalhar com qualidade? Então, não dá para culpar quem está lá pela escola ser um ponto de atenção. Mas existem aquelas escolas que já têm um bom rendimento, que se houver um incremento, um incentivo do governo, esse rendimento pode melhorar. Hoje, assim, eu vejo a escola, o Colégio Regina como um colégio tranquilo. Eu até brinco com os diretores, diretor, porque eu tô aqui há 2 meses e meio, né? Então, quando o diretor, viu, você não foi na minha escola ainda? Eu falei, que bom, porque eu tô indo 10 vezes na outra. Se eu não fui é porque tá tudo bem, né? E eu gosto de escola, eu sempre tô lá, mas o Regina é um colégio, assim, que nós vemos que ele tem uma boa direção, o professor Paulo tá lá, nós temos uma equipe de professores muito boa, então algumas escolas não por ser ponto de atenção por problema, mas existe a possibilidade, não imposição, de um projeto como o Programa Escola Parceira, que pode contribuir para a escola ir além. O senhor falou que está há 2 meses e meio aqui. O senhor veio de Curitiba? Final de ano eu trabalhei em Curitiba, na Secretaria de Estado de Educação, mas nos últimos 3 anos eu trabalhei no Núcleo Regional de Educação em Venceslau Braz, Colégio Olavo Bilac, lá de Jaguariaíva. E tá chegando agora, claro, não deu tempo de conhecer todo mundo ainda, né, professor? Mas vai já fazer uma... Parnaguara. Já se sente Parnaguara. Até foi engraçado que eu tinha que preencher um documento, um curso que eu faço da minha antiga escola, e eu tinha que colocar lá qual núcleo você pertence. Eu fui digitar lá Venceslau. Não, Paranaguá. A mão tremeu ali, o cérebro ficou. Mas é isso aí, professor. Acho que foi bem esclarecedora a entrevista do Sargento Thomas, nosso amigo, é pedagogo, inclusive. Falou: olha, Elísio, bem esclarecedora a entrevista do professor Paulo sobre esse projeto, que até o próprio Sargento Thomas tinha muitas dúvidas em relação a esse programa novo aí que vai ser implantado. Né, e aí a informação é fundamental, né? Sim. Porque o projeto de lei foi aprovado, existem vários materiais disponíveis. Cabe agora aos professores, à direção, fornecer informações à comunidade. O Núcleo Regional de Educação, ele está à disposição. Nós estamos porta aberta para todos que quiserem conversar conosco, nos chamar na escola, na comunidade. Os professores são lideranças locais, os diretores são lideranças locais, então eles vão fazer esse contato com a comunidade, mas assim como esse veículo de comunicação que está aberto hoje, nós estamos abertos a conversar com a comunidade, receber todos lá no Núcleo Regional de Educação, ou o Núcleo Regional de Educação ir até a comunidade para levar informação e tirar dúvidas. Ótimo. Bacana a entrevista, né, Mário? Torcer para que o programa dê certo e que a educação do Paraná continue melhorando. E vai dar certo. Toda mudança é meio traumática inicialmente. Uma das coisas é o seguinte: a preocupação é o estudante. Custa isso, custa aquilo, tal. O estudante, o professor. Mas aí tem que pensar o seguinte: tem que ter condições, tem que ter escola em condições. E o diretor ser responsável pela manutenção da escola é difícil. A questão de prestação de contas, sempre. Eu sou remanescente disso, eu sei. Eu sou do DEOE, que foi extinta há mais de 50 anos no estado do Paraná. Funcionava, tinha uma estrutura sensacional para a época.
Agora, hoje não, hoje é mais terceirizado. Agora, o terceirizado, meu Deus do céu, aqui em Paraguai, tudo que é terceirizado é muito difícil, é muito complicado. As escolas não deixam por menos. São 500, 1.000 crianças que estão entrando e saindo das escolas, são os professores, são os diretores. Tem que ter condições. Telhado, forro, estrutura, e depois tem outra. Além da estrutura do prédio, tem mais as carteiras, computadores, instalação elétrica, instalação de água. Grande, né? É complicado, é difícil o diretor ser diretor da escola e se preocupar com o prédio. Né? Então tudo tem que ter condições. Inclusive o professor está contando que tem uma escola que será construída em Paranaguá. Então tudo dentro desse plano dessas 204 escolas do estado do Paraná. O estado do Paraná é um estado que procura estar na frente. Sim. E está tendo boas administrações ultimamente, felizmente. E o nosso estado é um estado pujante. É caro. Você vê quanto custa um aluno, mas é que o preço do aluno é a estrutura toda da escola. Eu falei da construção de uma escola, falando em investimento, o valor de construção de uma escola hoje é de 20 milhões de reais. 20 milhões então, para construir uma escola. Isso, nós temos o plano de construção de uma e já estamos em discussão da construção da segunda, para diminuir. A escola, quando ela sai do papel planejada, é ótima. Nós temos alguns outros modelos aqui saindo no litoral, Colégio René, Colégio Aníbal Cury, que são investimento de 20 a 40 milhões de reais. E isso gera para o professor qualidade de trabalho, uma estrutura fenomenal para os estudantes, uma escola planejada, diminui o número de estudantes nas outras salas de aula, sai de 40, vai para 25 estudantes por sala. Então, assim, e aí gera a economia, porque nós estamos falando de obras pública que gera emprego, a compra de materiais. Então tudo isso faz a economia girar também. Professor, te agradeço a presença, é a primeira de muitas ainda que vamos conversar com o senhor, porque sempre o núcleo tem boas pautas e muitas dúvidas para serem esclarecidas para os professores do nosso litoral, mas obrigado por ter estado conosco aqui. Surgindo qualquer dúvida, qualquer novidade no núcleo, as portas da Difusora estão abertas para divulgação. Né? Até porque eu não estava sabendo da troca. Eu até liguei para a professora Isabel. Falei, professora Isabel, vamos falar sobre o projeto da Lelísio? Não sou mais. O professor Paulo chegou já há 2 meses e já está comandando. Que passaram pela chefia sempre tiveram tivemos um bom relacionamento com a imprensa, sempre atenderam o nosso chamado. Com o professor Paulo não será diferente. A informação não é para nós, né, professor? É para a comunidade. Exatamente. Então, obrigado pela presença e os microfones sempre à disposição, professor. Obrigado. Em nome do Núcleo Regional de Educação, agradeço e nos colocamos à disposição de toda a comunidade. Obrigado, professor Paulo Penteado, novo chefe do Núcleo Regional de Educação aqui do litoral do estado, que abrange as 7 cidades. Já foi a Guaraxaba, professor? Já. Conhece o Guaraxaba? Já, sim. Todos os municípios já foram visitados. Já foi visitado. Eu quero chegar a todas as escolas. Mas quantas escolas são no litoral? 59 escolas. 59 escolas. Então vai gastar a sola do sapato do professor Paulo Penteado aqui no litoral. 8h09, nós vamos para o intervalo, já voltamos. O Mário vai trazer mais informações. Sol já aparece, promessa de tempo bom nesta sexta-feira, hoje 7 de